Oi, gente! Então, essa aqui vai ser a última aula que eu vou dar sobre seres autótrofos. Eu vou falar agora mais precisamente sobre as angiospermas e falar um pouco das características dela, de algumas outras estruturas, e é isso. Então, as características gerais, elas apresentam folhas, caule, raiz, semente, frutos e flores. Diferentemente das gimnospermas, que também apresentam semente, nas angiospermas, as sementes elas estão envolvidas por um fruto que contém uma reserva energética. Elas também apresentam flores, que são extremamente importantes na reprodução e na polinização também. Elas também são plantas vasculares que apresentam xilema e floema, e também habitam locais e climas muito variados. Como elas não têm tanto de distinção, elas são mais derivadas, elas possuem muitas especificidades, elas conseguem habitar ambientes mais aquáticos, como as vitórias régias, elas também conseguem habitar ambientes mais secos, como os cactos, e são as plantas mais abundantes e numerosas no mundo. Então, provavelmente a maioria das plantas que você encontra no seu jardim, que você encontra na rua, são angiospermas. Se você olhou que ela tem fruto e ela tem flor, ela é uma angiosperma, mesmo que essa flor, esse fruto, seja um pouquinho diferente dos que a gente está habituado a ver no mercado, coisa assim, sabe? Em floriculturas. Mas provavelmente a maioria das plantas que você vê no seu dia a dia são angiospermas. E mais uma vez aqui, elas também não dependem da água para fecundação, porque elas têm a formação do tubo polímico e elas não têm o gameta masculino com flagelos que precisam meio que nadar naquela água. Então aqui eu vou falar agora um pouco sobre as estruturas que são mais características dessas plantas, que são as flores e os frutos. Em seguida, eu vou falar do ciclo dela no geral e depois eu vou falar de outras estruturas como o caule, a raiz e as folhas, que são comuns a outras plantas também. Então, no caso aqui, essa flor é extremamente importante para a dispersão de semente e para a polinização. No caso da polinização, é aquilo que a gente já sabe. Aqui, ó, na antera, a gente vai ter a formação dos grãos de pólen. Então, como esses grãos de pólen, eles fazem parte da flor, da estrutura da flor, quando você tem um bicho, no caso uma abelha, né, que ela vai ali, ela chega naquela flor, aí ela vai se sujar de pólen, e ela vai para outros lugares, e quando ela leva esse pólen para outros lugares, ela possibilita que plantas diferentes, da mesma espécie, claro, consigam fecundar e assim gerar plantas novas. Então, no caso aqui dessa planta aqui do desenho, a gente tem a parte masculina e a feminina em uma mesma flor. Isso faz com que essa planta seja bissexuada, essa flor tem os dois sexos. No entanto, existem espécies que essa flor é separada. Uma flor na mesma planta tem apenas a parte feminina e outra flor tem apenas a parte masculina. Mas as estruturas são as mesmas. A diferença é que elas vão estar separadas quando são flores unissexuadas. Então, no caso aqui, a gente tem o androceu, que é a parte masculina. Esse androceu, ele é composto pelo estame, que é onde você tem a antera, que vai servir para formação do pólen, para gerar o pólen também para armazenar ele. E você tem o filete, que é o que sustenta essa antera. Então, aqui no caso dessa flor, a gente tem 4 estames. Esses 4 estames, eles compõem o androceu, que é toda a parte masculina. Já o gineceu aqui, ele é a parte feminina. E ele é composto aqui pelo carpelo, que tem o óvulo, o ovário, o estilete e o estigma. O estigma, ele tem uma aberturinha que vai fazer com que o grão de pólen possa entrar aqui, e aí esse grão de pólen vai descer pelo estilete, ele vai chegar no ovário e vai fecundar o óvulo. E aqui, outra estrutura muito característica das angiospermas são os frutos. Esses frutos, eles são bem importantes, principalmente para a proteção da semente, já que a semente fica aqui, e aí você tem toda essa camada aqui em volta, e também essa camada de reserva energética. Então, é por isso que a semente ela consegue ficar muito tempo ali, sem estar na terra, e aí depois de muito tempo você coloca ela na terra e ela germina, porque parte desse tempo que ela ficou sem estar germinada é que ela ficou usando dessa reserva energética, dessa reserva nutritiva, para manter ali a sua alimentação. E ela também é importante para a dispersão da semente, porque ainda tem essa coisa do animal chegar, se alimentar, e aí levar a semente para outros locais. E outra coisa interessante é que ela surge a partir do ovário da planta. Então, deixa eu voltar nesse desenho aqui.
Aqui a gente tem o ovário inteiro. Então, quando esse óvulo ele é fecundado, é essa parte toda aqui externa que vai ampliar, ela vai amadurecer, ela vai formar o fruto. E o fruto ele é composto por essas camadas aqui, no caso do abacate. A gente tem a semente, que é aquele branco, que fica dentro dessa partezinha marrom, dessa camadinha aqui marrom. E essa camada marrom, ela é o endocarpo. E aqui fora, essa parte mais carnosa, a gente tem o mesocarpo, que é a reserva energética de fato, é a parte que a planta vai poder usar para o seu metabolismo. Enquanto a casca, ela é o epicarpo, e ela também é relacionada à proteção. E a gente tem aqui também uma distinção entre frutos e pseudofruto. Como eu disse aqui nessa imagem, o fruto é quando o ovário inteiro ele amadurece e ele forma as outras estruturas que vão dar origem ao fruto. No entanto, o pseudofruto é quando você tem um amadurecimento de alguma outra estrutura. Então, aqui no caso, às vezes você tem um amadurecimento dessa parte aqui embaixo, que não é o ovário, e aí ela forma outros frutos e a semente continua aqui em cima. Então, no caso do caju, você pode ver que a semente ela está externa. Então, o que amadureceu não foi o ovário, porque se fosse o ovário, ela estaria sendo toda coberta. O que amadureceu foi a parte aqui de baixo dela. E aí, essas plantas em que não é o ovário que amadurece formando o fruto, elas são denominadas pseudofruto. E outra coisa também é que a germinação dessa semente, quando ela cai na terra, ela precisa de alguns fatores, sejam eles internos, próprios da semente, próprios do fruto, ou externos, do ambiente, no caso. Então, dentre os externos, a gente precisa levar em consideração a maturidade, a vitalidade e a integridade. Então, essas coisas significam se a semente ela já está madura o suficiente para germinar e se ela está ali vital, ela tá tudo bem com ela, ela não tá com nenhuma deficiência, com nenhum problema, ela pode germinar. Já os fatores externos, é um ambiente que ele precisa de água, ele precisa de uma temperatura favorável, ele precisa que exista luz ali também para que seja realizada a fotossíntese, e ele também precisa de que seja um ambiente em que tenha oxigênio, sabe? Que consiga ter oxigênio para realizar a respiração celular. E agora aqui, falando um pouco mais do ciclo, não só as angiospermas, mas outras plantas também, elas podem realizar a autofecundação e a fecundação cruzada. A autofecundação é quando a planta fecunda ela mesma. Então, a parte masculina vai lá e fecunda a feminina daquela mesma planta. Só que isso não é tão bom porque você tem uma variabilidade genética muito pequena nessas plantas. Então, sei lá, se uma planta já tem um certo problema com as folhas, e aí ela vai se fecundar, esse problema vai continuar existindo, sabe? Você não vai ter uma variação conforme uma planta fecunda a outra. E no caso, a fecundação cruzada é quando você tem indivíduos diferentes, plantas diferentes que vão fecundar outras plantas, no caso, mas sempre sendo da mesma espécie. Então, assim, um abacateiro pode fecundar outro abacateiro, mas eles não vão deixar de ser abacateiros, entendeu? E no caso dessa autofecundação, como ela não é tão boa, ela não é tão eficiente para a planta, existem alguns mecanismos que fazem com que ela não aconteça, já que a planta ela vai ter uma flor masculina, uma flor feminina, ou até mesmo uma flor que possui a parte masculina e a feminina na mesma flor, né? Então, como eu disse lá nas gimnospermas, a gente tem aquela questão do estróbilo masculino só ficar na parte de baixo e aí o estróbilo feminino ficar na parte de cima. Então, o estróbilo de baixo, quando o grão de pólen ele vai cair, ele faz com que ele não caia no estróbilo feminino e assim não fecunde a mesma planta. Já nas angiospermas, a gente pode ter essa questão também da parte masculina ficar debaixo da parte feminina, mas é mais comum a gente ter os tempos de maturação diferentes. Então, quando a parte masculina ela está ali se desenvolvendo, ela está pronta para liberar o grão de pólen, a parte feminina ainda não está completamente madura. E mesmo que o grão de pólen caia nela, não vai ocorrer a fecundação. E aqui, a polinização, seja por animais, seja pela água, seja pelo vento, ela é extremamente importante para esse ciclo, para que você consiga levar o grão de pólen até outras regiões, até outras plantas. E a gente, mais uma vez, aqui vai ter a alternância de gerações, que no caso é a alternância entre a fase gametofítica e a fase esporofítica. No caso aqui, de novo, a fase esporofítica ela é a mais duradoura e é a que mais vai ser importante para o ciclo. Então, aqui, falando do ciclo propriamente, é sempre importante relembrar que na fase esporofítica, o esporófito, ele é sempre diploide, ele é sempre 2N, ele tem a quantidade completa de material genético.
enquanto que a fase do gametófito, a gametofítica, ela apresenta apenas um N, já que vai ter o gameta masculino, o feminino, eles vão fecundar e vai formar dois Ns. Então aqui, a planta, como a gente costuma ver aí, aquela árvore com semente, com flor, com tudo, ela é o esporófito, então ela é 2N. Então aqui nessa flor, a gente tem a região da antera, que é o androceu, que é a região masculina. Ali um tecido vai sofrer meiose e vai originar os microesporos, que aí, quando ele sofre meiose, ele já passa a ser o microesporo N, ele já tem metade do material genético. Então aqui, esse microesporo, ele vai dar origem aos grãos de pólen. Enquanto que no gameta feminino, a gente vai ter o óvulo, que vai dar origem à oosfera. E essa oosfera, ela fica numa região chamada saco embrionário. Nesse caso aqui também, é bem importante a gente lembrar que o grão de pólen ele é composto por uma célula germinativa, que é a célula que vai dar origem ao tubo polímico, e duas células geradoras, que vão ser as células que vão gerar dois gametas, que vão gerar duas partes ali que podem ser fecundadas. É importante saber que ela tem duas células geradoras, porque as gimnospermas elas são caracterizadas por terem uma dupla fecundação, que eu vou explicar agora o que é. Então, nesse caso aqui, a gente tem a oosfera, e aí esse grão de pólen, ele vai chegar até aqui, o estigma aqui, que é essa partezinha de cima, vai descer pelo estilete, vai chegar no saco embrionário. Chegando ali no saco embrionário, ele chega no óvulo, na oosfera. Chegando nessa oosfera, ele vai germinar. Sendo que, como eu disse que o esporo, que é a parte masculina, ela tem duas células que são geradoras. Uma dessas células vai fecundar a oosfera e vai gerar um embrião, e uma outra célula dessa vai se unir a dois núcleos polares que vão formar o endosperma da semente. Esses dois núcleos polares, eles são da parte feminina. E aí, então, aqui no caso, você vai ter a fecundação, que vai gerar o embrião da semente, e você vai ter a segunda célula do grão de pólen, que é uma célula germinadora, se unindo a dois núcleos apolares, que é o endosperma. E então aqui a gente já tem a formação da semente. E aí, essa formação da semente, você tem o amadurecimento do ovário. Com o amadurecimento do ovário, você tem a formação do fruto. Esse fruto, então, quando ele é levado para um lugar que possibilita a germinação dele, ele vai germinar e ele vai gerar a fase do esporófito, que já é uma fase 2N, ele é 2N desde que é fecundado aqui no caso. Então aqui eu fiz um quadro comparativo entre os 4 tipos de planta que a gente estudou até agora. Então, no caso aqui de folha, de caule e de raiz, a gente não tem nas briófitas, mas a gente apresenta nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Já a semente, ela é uma novidade evolutiva que ela surgiu aqui nas gimnospermas. Então, apenas gimnospermas e angiospermas possuem sementes, enquanto briófitas e pteridófitas não. E já flores e frutos são presentes apenas nas angiospermas. Em relação à dependência da água, apenas as briófitas e as pteridófitas têm essa dependência, porque elas ainda têm o gameta masculino flagelado, enquanto nas gimnospermas e nas angiospermas a gente já tem a formação de fruto, de tubo polímico, e a fase duradoura do ciclo de vida apenas nas briófitas, que é o gametófito. Então, eu acho interessante aqui a gente ressaltar, olha, que entre as briófitas e pteridófitas a gente tem o surgimento dos vasos condutores, que são de seiva, que no caso é o xilema, o floema. Das pteridófitas para as gimnospermas, a gente tem o surgimento de sementes, e das gimnospermas para as angiospermas a gente tem o surgimento de sementes, de flores, e a gente tem essa fecundação cruzada, que é o que possibilita o surgimento dos frutos.